na qual juntos estamos aqui reunidos numa tentativa de glorificar a personalidade de Deus. Yatechamsa Kalapunsa Krishnastu Bhagavan Swayam Endari Vyakulam Lokam Hridayanti Yuge Yuge. Existem inúmeras personalidades de Deus. Porém, uma é a pessoa suprema. Assim como vemos que, como exemplo, nós no nosso dia a dia, né, no caso, por exemplo, de quem tem uma empresa, se relaciona com seus funcionários de um jeito, se relaciona assim com os seus amigos de um jeito, relaciona-se com a sua esposa de um jeito, e relaciona-se com seus filhos de um outro jeito, muito embora seja a mesma pessoa. Da mesma forma, Deus, Ele se relaciona com a sua criação de acordo com o seu desejo. Ele mesmo cria essa situação para que Ele próprio possa desfrutar, né? E assim, Ele manifesta diferentes personalidades, diferentes aspectos seus, em momentos específicos, de acordo com a sua própria vontade. Assim é a suprema personalidade de Deus. Se nós podemos mostrar diferentes faces em diferentes momentos para diferentes pessoas, né? Por que Deus é obrigado a ser sempre aquela pessoa, segundo aquela visão que nos foi passada desde a infância, né? Nesse processo religioso ocidental, no qual se vê Deus sentado num trono unicamente, sem fazer coisa alguma? Isso é uma coisa muito chata, né? Imagina a pessoa sentada permanentemente ali num trono, julgando as pessoas, sem desfrutar, sem aproveitar assim da criação, da sua própria criação. Então Deus lhe manifesta, como falei, diferentes personalidades. Porém, Krishnastu Bhagavan Swayam, Krishna é a pessoa suprema. E a primeira expansão de Krishna é Sri Balaramji, Sri Balaram, ou Baladeva. O termo Baladeva, na realidade, é a junção de dois termos. Bala, que significa força, e Deva, divino. Ou aquele que concede força divina. Ou seja, para os seus devotos, ele concede força divina. Para quê? Para que nós possamos, assim, nos desvencilhar das garras, das amarras que Maya nos impôs devido à nossa presença já há muitos e muitos anos e muitas vidas neste mundo material. Através da força proveniente de Sri Balaram, de Sri Baladeva, podemos, assim, conseguir superar a influência da energia material. Balaram também é outro nome de Sri Baladeva. Balaram quer dizer aquele que tem prazer em mostrar a sua força. Para vocês terem uma ideia, se diz que é pelo desejo de Sri Balaramji que os planetas flutuam. E não apenas os planetas, mas os universos nos quais esses planetas também estão flutuando. Então, essa é uma mera demonstração, né, da força de Sri Balaramji. Então, ele tem prazer em mostrar a sua força. Bom, para não esticar muito, nós vamos ler assim um verso do Bhagavad Gita. E depois, não nos atendo muito ao lado filosófico, eu quero contar alguns passatempos, um pouco da biografia de Sri Balaramji durante a sua presença nesse mundo material há mais de 5.000 anos atrás. O verso que eu escolhi para ler é um verso do capítulo 10, o verso 9, a opulência do absoluto. Eu escrevi no quadro para facilitar quem quiser acompanhar, né? Desculpe, antes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Com esse mantra, nós invocamos a bênção da personalidade de Deus, para que possamos, através da misericórdia dele, poder entender um pouquinho das suas glórias inexauríveis. Machita Madgata Prana. Machita Madgata Prana. Machita Madgata Prana. Bodayanta Parashparam. Bodayanta Parashparam. Bodayanta Parashparam. Katayantash Cha Mam Nityam. Katayantascha mam nityam. Katayantascha mam nityam. Tushanti cha ramanti cha. Tushanti cha ramanti cha. Tushanti cha ramanti cha. Machita Madgata Prana. Bodayanta Parashparam. Katayantascha mam nityam. Tushanti charamanti cha. Machita Madgata Prana. Bodayanta Parashparam. Katayantascha mam nityam. Tushanti charamanti cha. Machita Madgata Prana. Bodayanta Parashparam. Katayantascha mam nityam. Tushanti charamanti cha. Devotos. Machita Madgata Prana. Bodayanta Parashparam. Katayantascha mam nityam. Tushanti charamanti cha. Machita Madgata Prana. Bodayanta Parashparam. Katayantascha mam nityam. Tushanti charamanti cha. Machita Madgata Prana. Bodayanta Parashparam. Katayantascha mam nityam. Tushanti charamanti cha. Machita Madgata Prana. Bodayanta Parashparam. Katayantascha mam nityam. Tushanti charamanti cha. Alguém mais habilita? Machita Madgata Prana. Bodayanta Parashparam. Katayantascha mam nityam. Tushanti charamanti cha. Machita. Suas mentes ocupadas por completo em mim. Madgata Prana. Suas vidas devotadas a mim.
suas vidas devotadas a mim. Bodayantaha, Udayantaha, pregando, pregando, Parasparam, Parasparam, entre eles mesmos, entre eles mesmos, Katayantaha, Udayantaha, conversando, conversando, Cha, Já, também, também, Mam, Mam, sobre mim, sobre mim, Nityam, Nityam, perpetuamente, perpetuamente, Ushanti, Shanti, ficam satisfeitos, ficam satisfeitos, Cha, Já, também, também, Ramanti, Ramanti, desfrutam bem-aventurança transcendental, desfrutam bem-aventurança transcendental, Cha, Já, também, também, repitam por favor, os pensamentos de meus devotos puros os pensamentos de meus devotos puros residem em mim, residem em mim. suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço, Suas vidas são plenamente devotadas ao meu serviço. e eles obtêm grande satisfação E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. e conversando sobre mim. Apenas eu repito. Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Tradução e significado usados por Prabhupada. Eu escolhi esse verso, mas na realidade agora não estou muito interessado em o significado, dado ao fato de que é um pouquinho longo. E como o Senhor Sri Krishna fala nesse verso, os devotos se iluminam uns aos outros conversando sobre mim. Então, acredito que mais conveniente para o momento seria um pouco de Krishna Katha, né? Ou no caso agora Balarama Katha, né? Baladeva Katha. Contarmos um pouquinho sobre as glórias de Sri Baladeva Ji. Ou um outro nome para quem não conhece, Haladara. Haladara significa aquele que carrega o arado. Como vocês devem saber, Haladara, Balarama é famoso porque ele usa o arado, né, como instrumento. Ele sempre carrega um arado como arma. Na realidade é uma arma que ele usa. E ele, por isso é conhecido como Haladara, ou aquele que carrega o arado. Também conhecido como Rohini Sutta, ou filho de mãe Rohini, uma das esposas de Vasudeva Ji, né? Eu não sei muitos passatempos assim sobre Balaram Ji, mas vou comentar alguns, narrar alguns, e caso alguém saiba de algum outro que eu não saiba, que não tenha sido contado, né, seria interessante para que possamos assim ampliar a nossa consciência, eu diria, não de consciência de Krishna, não de consciência de Balarama. Então, para a gente poder ampliar um pouco mais a nossa consciência do Senhor Balarama. Balarama Ji, ele, para quem não sabe, ele é também Lakshman, ou Lakshman, que apareceu no passatempo de Sri Ramachandra, há milhões de anos atrás, em Dwapara Yuga. Como irmão de Sri Ramachandra Ji, ele foi obrigado passivamente a observar, a acompanhar o sofrimento de seu irmão mais velho, sem muito poder fazer. Praticamente passivamente, por quê? Eticamente, sendo ele mais novo, ele não tinha autoridade para determinar, para mudar, assim, ou influenciar a mente do seu irmão mais velho, no caso, Sri Ramachandra. De forma que isso lhe doía muito e causava muita ansiedade, muito sofrimento, muita insatisfação. E por isso ele prometeu para si mesmo que no passatempo seguinte ele não viria mais como irmão mais novo.
e sim como o irmão mais velho. Como o mais velho, ele tem condições, né, assim como a gente vê que o irmão mais velho manipula o irmão mais novo e assim, ele usa a sua autoridade para influenciar o irmão mais novo de diferentes maneiras. É claro, no mundo material de uma forma pervertida, né? Mas o relacionamento entre Krishna e Balarama é transcendental, mesmo porque não há diferença entre eles. Ambos são a suprema personalidade de Deus, porém com papéis distintos. Balarama ele sempre se vê como assim um dependente da suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Bom, aí quando aconteceu o quê? Nesse passatempo ele veio como o irmão mais velho, ele nasceu antes de Krishna. Ele foi, na realidade, o 7º filho de mãe Devaki, que, por um arranjo de Yogamaya e por desejo de Krishna, apareceu no ventre de mãe Devaki, porém, ele foi transferido para o ventre de mãe Rohini, que era uma das esposas, como falei, de Vasudeva, que naquele momento se encontrava preso por seu filho Kansa. Ele apareceu, preparou o local onde Sri Krishna iria aparecer. Primeiro ele aparece, depois Krishna ocupa o lugar deixado por ele. Então logo Balarama saiu e foi para o ventre de mãe Rohini. Krishna assumiu o seu local no ventre de mãe Yashoda. Como no caso do Krishna Book, é um livro que praticamente a maior parte são histórias de Krishna, então não há muitas histórias sobre Balarama. Porém, vemos que ele está sempre por trás, porque como ele veio justamente como um irmão mais velho, a função dele nesse passatempo é cuidar, dar assistência a Krishna para que nada o incomode em seus passatempos. Então, certa vez, eles já, uma das primeiras vezes após ele começou a manifestar assim a sua força extraordinária, foi quando Pralambasura, um demônio muito poderoso, disfarçado de vaqueirinho, infiltrou-se no grupo dos vaqueirinhos amigos de Krishna e começou eles combinaram de brincar de polícia e ladrão. E Pralambasura, claro, como não podia ser diferente, ele assumiu a posição de ladrão e começou a roubar os vaqueirinhos, realmente, começou a roubar os vaqueirinhos e escondeu os vaqueirinhos nas cavernas da colina de Govardhana. Mas é claro, ele não queria se aproximar de Krishna, porque Krishna já era famoso já nessa época, por volta dos 6 anos de idade, como uma criança extremamente poderosa, muito forte, matador de demônios, que ninguém conseguia com ele, ninguém podia com ele. E falou que Pralambasura pensou, bom, melhor ficar longe de Krishna, deixa eu aprontar com Krishna, porém de longe, né? Sem ficar muito perto, porque posso me complicar. Então, quando Balarama entendeu assim, a artimanha dele, depois de um certo tempo, o grupo de Pralambasura venceu, né? E ele pretendia matar o seu Balarama. E o que acontecia é que, na realidade, o grupo de Pralambasura perdeu. E os perdedores eram obrigados a carregar os vencedores nas costas. Então, ele desejando realmente afligir algum sofrimento, impedir um sofrimento ao Sr. Balarama, carregando o Sr. Balarama em suas costas, começou a correr muito rápido, fugindo, floresta dentro. Então, o Sr. Balarama, sabendo do que se passava na cabeça do demônio, imediatamente começou a esmurrar com o seu punho na cabeça do demônio, que naquele momento assumiu uma forma extremamente grande, gigantesca. Porém, o demônio não sabia que estava carregando Balarama, que não é diferente de Krishna. E dessa forma, ele ali encontrou o seu fim. Então, logo Balarama começou a bater na cabeça dele, ele desmaiou e caiu inconsciente com o crânio, com traumatismo craniano ao solo. Né? Assim, foi embora para Pralambasura, liberado pelas mãos desse Balarama Ji. O Sr. Balarama, ele, certa vez, em Vrindavana também, havia um demônio que assumiu a forma de um macaco, conhecido como Dvivida. E esse Dvivida apareceu em cena enquanto o Sr. Balarama estava
realizando um passatempo com as golpes na floresta de Vrindavana. Eu sou Balarama, mas tinha chamado muito Varuni, né? Chamado muito Varuni, estava, até descreve que estava com os olhos meio avermelhados e tal. Só que, claro, o passatempo de Krishna, sabe que, né? Passatempo. Esse Dvivida, ele, só para descrever, ele começou muito descarado, muito desavergonhado. Ele começou a querer, assim, tocar nas golpes. Então, o Balarama ficou irado com isso. O que você está pensando? Né? Ninguém toca nessas devotas puras. Então, nesse momento, esse Dvivida, desafiando o Balarama, começaram a lutar. E a luta foi uma luta muito, muito violenta. Primeiro eles começaram a golpear um ao outro com as árvores da floresta. Pegavam as árvores e golpeavam um ao outro. E a tal ponto que exterminaram com a floresta. Sobrou árvore nenhuma. É só buraco para todo lado. Né? E árvore quebrada para todo canto. Nesse momento, eles, não tendo mais árvores para começar a jogar, eles começaram a pegar pedras enormes e jogaram um no outro. E a tal ponto que destruíram uma colina inteira. Né? Ficou um buraco, por isso que era um meteoro ali, né? O meteoro afundou o chão. Até o ponto que não tinha mais nada. Aí eles começaram a lutar corpo a corpo. Quando o Dvivida atingiu o corpo do Sobalarama, ficou muito indignado, né? Assim com a petulância do macaco, disse, agora vou dar um fim em você. Porque até então ele estava se divertindo, não? Brincando com o Dvivida. Aí naquele momento ele falou, agora chega, cansei de brincar com você. Fico uma criança, não cansa de brincar, chega, eu quero brincar com você. Né? Agora, cansei de brincar com você. Aí com um único golpe no peito de Dvivida, ele fez com que Dvivida perdesse a consciência e também morresse. Tem um outro passatempo, esse passatempo eu acho um dos mais admiráveis, no qual ele mostra a sua força de uma forma assim incrível. Esse passatempo é o passatempo no qual ele ameaça jogar toda a cidade de Hastinapura dentro do rio Ganges. Toda a cidade de Hastinapura dentro do rio Ganges. Não é Yamuna, não? O Rupa Goswami explica que tanto o Jamuna como o Ganges correm junto. Então, naquele local ele é conhecido como Ganges. E mais abaixo é conhecido como Jamuna. Então, essa prova hoje é conhecido apenas como Ganges, na região de Hastinapura ali. Né? Mas, na realidade, os dois rios correm juntos, tanto o Jamuna como o Ganges. Só que eles correm em lados diferentes, mas são o mesmo rio. Então, são os dois rios diferentes, né? Mas na realidade o Jamuna descende do rio Ganges. Só que ele recebe esse nome pelo fato dos passatempos de Krishna. Como ele é santificado pelos passatempos de Krishna, com as golpes em particular, então ele recebe o nome de Jamuna. Também conhecido como Kalindi. Né? Certa vez, como vocês sabem, Krishna casou-se e teve muitos filhos, mais de 10 mil filhos na realidade. Né? A família de Krishna era muito grande, muito numerosa. E um de seus filhos chamava-se Samba, filho de Jambavati. Jambavati, também filho de Jambavan. Jambavan, para quem não sabe, Jambavan foi um dos companheiros de Suramachandra, há milhões de anos atrás. E quando Sri Krishna esteve presente nesse planeta, há 5.000 anos atrás, ele entrou em uma caverna e lá encontrou Jambavan, que não o reconhecendo como sendo Krishna, começou a lutar com ele. E passaram meses lutando, até que ele, estando muito satisfeito com Jambavan, ele manifestou assim a sua forma de Ramachandra, e Ramachandra por entender que na realidade só poderia ser realmente o próprio Ramachandra que poderia lutar com ele daquela forma e derrotá-lo. E ele, então, estando assim muito satisfeito, ele deu assim 2 presentes para Krishna. Um foi uma joia muito famosa, a joia Shamantaka, e outro foi a sua filha, Jambavati. E no caso, quando Krishna casou-se com Jambavati, ou Jambavati, eles tiveram um filho chamado Samba. O termo Samba,
que se refere à mãe, e Sam. Sam de estar junto. Sempre junto, aquele que está sempre junto com a mãe. Por isso esse termo samba, quer dizer, aquele que era muito mimado. Mimado porque ele estava sempre agarrado na saia da mãe. Também Jambavati Sutta, pelo mesmo motivo, não pelo fato de ele estar sempre agarrado na saia da mãe, não. Bom, o fato em si é que Duryodhana, ele tinha uma filha chamada Lakshmana. E essa Lakshmana, ela já estava em idade de se casar e ela era extremamente qualificada, muito qualificada. E quando uma mulher é muito qualificada, na cultura védica se autoriza que ela escolha o seu marido ou o seu futuro esposo. Então, se realizou o Swayamvara e ela estava ali pronta para colocar guirlanda, tá, no seu futuro marido, quando quem apareceu? Samba. Samba que, descaradamente, muito cara de pau, entrou na Assembleia, pegou Lakshmana, colocou na sua quadriga e, ó, quero saber, tchau pra vocês, vambora, ela é minha. Tá? Aí, Duryodhana, até mesmo Arjuna, inclusive, Duryodhana, Arjuna, Karna, Bhishma, Drona, ficaram todos indignados. Como é que ser inflado vem aqui, né, arrogante, invade a nossa Assembleia, assim, sem mais nem menos, sem nenhum mental, né, sem mental nenhuma, chega, pega, Duryodhana, no caso, pega a filha do Duryodhana e, assim, rapta, assim, sem nenhuma cerimônia. Como é que ele se atreve a fazer isso? Então, depois de algum tempo de deliberação, eles decidiram aprisionar, no caso, o Samba. Aí eles juntaram 6 Maharatis, né, e entre eles Karna como chefe, o líder dessa pequena batalha, todos, no caso, assim, orientados pelo avô Bhishma, e foram atrás de Samba. Imagina, o Maharati, a classificação dos soldados pela literatura védica são Rati, Ekarati e Maharati. Então o Maharati é a graduação máxima entre os guerreiros. É um sujeito que tem assim um poder extraordinário. Ele é capaz de lutar com centenas de milhares de soldados simultaneamente. E eles se juntaram todos para tentar capturar Samba. E Samba, sem a menor mental, catou seu arco, começou a disparar flecha para todo lado e matou os cavalos deles, matou os quadrigários. E eles tiveram que se valer de várias táticas até que conseguiram chegar em Samba, cortaram o arco dele, com uma flecha conseguiram cortar o arco dele, despedaçaram a quadriga dele, já que estava todo detonado, tanta flechada que levou, e conseguiram capturá-lo. Imagina, tiveram que juntar vários Maharatis para conseguir capturar um. Aí o que fazer? O que fazer? Eles estavam pensando, o que fazer? Afinal de contas, ela já foi tocada por Samba. Uma vez que ela foi tocada por Samba, nenhum outro homem vai aceitá-la. Porque a cultura védica é muito estrita. Pelo menos era. E se de repente um homem tocava uma mulher, apenas ele poderia se casar com ela. Ela não seria aceita por nenhum outro homem, porque ela teria perdido a sua pureza. Então esse é o padrão estritíssimo da cultura védica. Então o fato é que, como ele já havia raptado Lakshmana, eles estavam pensando, por que fazer? Afinal de contas, ele já a raptou. Ela tocou nela, nenhum outro homem vai querer aceitá-la como sua esposa. O que fazemos? Então nesse ínterim, o fofoqueiro transcendental, né? Narada Muni, como sempre, né? Narada Muni é incrível, ele tem assim a capacidade de saber o que está acontecendo em cada momento, né? É claro, Krishna dá para ele assim, o poder de onisciência e assim, ele fica sabendo tudo o que acontece, está a par de tudo o que acontece simultaneamente no universo inteiro praticamente. E assim leva as notícias fresquinhas para Krishna, né? Vai direto focar. Mas ele é incrível. Ele, assim, ele é um devoto extremamente admirado, amado. É uma pessoa, ele sempre influencia muito, assim, de certa forma ele auxilia muito nos passatempos de Krishna. Então ele rapidamente, sabendo do que estava rolando ali, ele Dwaraka, né? Chegando em Dwaraka, na cidade de Krishna, ele informou o que havia acontecido, que no caso que Samba tinha raptado a esposa de Duryodhana, tinham todos se juntado, feito uma guerra para tentar prender Samba e tinham com muito custo conseguido capturá-lo. E ele estava lá preso, eles estavam pensando o que iam fazer com ele. Afinal de contas, poxa, né?
coisa estava complicada, não era uma pessoa qualquer, era um filho do próprio Sri Krishna. Então Balarama disse, não, calma, eu vou tentar remediar a situação. Porque naquele mesmo instante, né, todos os soldados da Agência Yadu, encabeçados pelo avô Ugrasena, o avô Ugrasena já dava as bênçãos dele, vão lá e tragam ele a qualquer custo. Estão preparados já para ir lá e batalhar, realmente guerrear com a altura da Agência Yadu. Então Balarama, bem diplomático, disse, não. Eu os conheço, em particular Duryodhana, que eu treinei na arte de lutar com massa, tá certo? Ele me respeita muito. Então vou lá tentar um pouco de diplomacia, para evitar um derramamento de sangue sem necessidade. Afinal de contas, somos parentes, praticamente. Não é? Existe um parentesco entre a dinastia Yadu e a dinastia Kuru. Então, para que derramar sangue fraternal? Bom, ele foi na frente, levando consigo a Krura e outros brahmanas e panditas. Ele chegou e não entrou na cidade diretamente. Ele ficou do lado de fora. Então, quando Duryodhana e outras pessoas que tinham muito respeito por Balarama souberam da chegada dele, foram imediatamente recebê-lo. Levaram muita parafernália da adoração e presentes. Depois fizeram toda a adoração. Né? O Balarama disse, olha, o motivo que me traz aqui é justamente o fato de vocês terem prendido o filho de Krishna. Então ele se mental imediatamente chegou e disse, olha, a ordem do Ugrasena Maharaj é que vocês libertem Samba juntamente com a esposa dele, Lakshmana. Devem libertá-los. Naquele momento, por arranjo de Krishna também, porque mas sabe que o Krishna faz diferentes arranjos para que os passatempos venham a acontecer, porque ele quer dar uma lição específica, algum exemplo, né? Sempre tem alguma razão por trás, nem sempre perceptível no momento, porém que mais tarde venha à tona, dado assim, ó, a que os devotos puros conseguem perceber o plano de Krishna, às vezes antes, mas muitas vezes posteriormente. Então, naquele momento, ficando irados, no seu humor de kshatriya, eles falam, quê? Como que os Yados vêm aqui na nossa casa querer dar ordens para a gente? É muita petulância da parte dos Yados fazerem isso. Né? E quando? Se eles têm um reino, é porque nós demos para eles um pedaço de terra para que eles pudessem governar. Nós demos para eles um pedaço de terra. Como que se eles usam agora as insígnias reais, tais como a sombrinha, o trono e outras parafernálias, é porque nós permitimos que isso acontecesse. É por nossa vontade, pela nossa bênção que isso está acontecendo. Desde quando agora, no caso, o sapato vai ser usado em cima da cabeça? Nesse momento o Balarama ficou iludido. O Balarama ficou bravo. Ele estava faiscando por dentro e pensando, né? Ele estava pensando, esses inflados, imagina, estão questionando que Krishna, a suprema personalidade de Deus, e que Maharaj Ugrasena, a quem até mesmo Indra obedece, né, estejam usando insígnias reais. Então, nesse momento, os Yados, os Kauravas, no caso, né, encabeçados por Duryodhana, tendo falado que, na realidade, os pés tinham que subir pela cabeça, os sapatos não deveriam subir a cabeça serve para usar o elmo, que eles eram o elmo na realidade, né? Estavam se julgando, assim, os bons, os poderosos, as autoridades. Nesse momento deram as costas e entraram, racinar para dentro. Aí Balarama pensou assim, eu tenho que dar uma lição neles. Eu tenho que dar uma lição, eu não posso deixar isso assim de graça. Não pode ser de graça. Eles ofenderam a dinastia Yadu e questionaram que a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, esteja usando insígnias reais. Isso é absurdo. Quem eles pensam que são? Nos chamando de sapato? Sapato, eu sei que de repente nós queremos subir para cima da cabeça? Que é isso? O que eles estão pensando? Estão doidos? Eles estão pirados. A que ponto? Ele falou, a que ponto chega a arrogância, o orgulho, pelo fato de terem alguma posse material temporária? A que ponto chega a arrogância, a loucura de alguém? Então, nesse momento, o que ele faz? Ele invoca o seu arado se manifesta, ele começa a golpear o chão, com muita ira. E a cidade começa a tremer. Começa a tremer a cidade, ele risca ao redor da cidade, começa a puxar a cidade para dentro,
Imagina, puxar a cidade inteira para dentro do rio Ganges. Naquele momento, com a cidade tremendo, né? Aí cai a ficha do pessoal. O que nós fizemos? Nós cutucamos um vespeiro. Que bobagem que a gente fez. Né? Nós, sem levar em conta assim, o poder de Balaramadji, de Baladeva, nós ousamos insultá-lo. Que estupidez, que loucura que nós cometemos. Nesse momento, eles pegam Samba com sua esposa Lakshmana e levam até o Sr. Balarama, se jogam aos pés do Sr. Balarama e dizem, por favor, nos perdoe. Né? Influenciados pelo orgulho, pelo falso ego, né? Influenciados pelas nossas posses, pelo nosso prestígio, pela posição alcançada, nós assim ousamos ofendê-lo, ousamos criticar a dinastia Yadu e a própria suprema personalidade de Deus. Então, por favor, seja bondoso conosco, tolere a nossa ofensa e aceite bondosamente Samba e Lakshmana como a esposa de Samba. Então, nesse momento, Subbaramaji, sabendo, é claro, que eles não tinham feito aquilo assim, por serem realmente demoníacos, mas porque foi, na realidade, um arranjo do próprio Krishna para que pudesse se realizar esse passatempo, ele, entendendo todo o contexto por trás, disse, tudo bem, não tem problema. Então, aceitando assim a adoração dos Kauravas, ele leva Samba e Lakshmana para Dwaraka, onde ele é recebido por todos, né, por todos os residentes da cidade, da dinastia Yadu, e assim oficializam a cerimônia de casamento entre Samba e Lakshmana, a filha de Duryodhana. Esse é um dos passatempos. Né? Duryodhana, no caso, Balarama, como alguns devem saber, ele não estava de acordo com a guerra de Kurukshetra. Por quê? Porque ele tinha muita afeição por ambos os grupos. E ele não queria tomar partido de nenhum deles. Ele não queria tomar partido, não queria lutar em favor de ninguém. Ele simplesmente queria que essa guerra, na realidade, não acontecesse. Mas como infelizmente não aconteceu, ele não pôde evitar fazer o quê? Então ele se afastou e se retirou para peregrinar. Então, a partir de Prabhashakshetra, ele começou a peregrinar até chegar em Naimisharanya. E ao chegar em Naimisharanya, havia uma assembleia de sábios que estavam se juntando para organizar uma grande cerimônia e uma narração do Srimad Bhagavatam. Então, ao chegar na assembleia, todas as pessoas santas se levantaram em respeito para recebê-lo. Porém, Romaharshana, que estava sentado na sana, não levantou. De repente vai saber, né? Mas qual a razão específica. Mas o fato em si que ele não levantou, ele não demonstrou assim o devido respeito para com Sri Balaramadji. E Sri Balaramadji, percebendo a arrogância, o orgulho da parte dele, ele simplesmente, para demonstrar assim o seu poder, ele pegou uma pequena folha de grama. Tu é arrogante? Então mostra o que acontece com a sua arrogância. Para mostrar o quanto ele era insignificante, ele simplesmente pegou uma folha de grama e tocou em Romaharshana. E nesse momento ele caiu morto. Aí os sábios se comoveram, porque eles falaram, puxa, né, nós não queremos ir de encontro assim à sua vontade, ao seu desejo, à sua autoridade. Porém, nós havíamos abençoado Romaharshana para que ele pudesse ter uma vida longa, com saúde, sem nenhum problema físico, mental, e assim pudéssemos realizar esse grande ritual, essa cerimônia, nesse local. Então, o Sri Balarama imediatamente falou, bom, tudo bem, vocês ofereceram a ele essa bênção, o que vocês querem? Vocês querem que eu o reviva? Eu posso revivê-lo de imediato, dando a ele, inclusive, muito mais saúde, uma vida muito mais longa, se for o caso. O que eu não quero, justamente, é menosprezar as bênçãos que vocês já haviam dado para ele. Eles falam, olha, nós não queremos lhe dar nenhuma ordem, sendo a suprema personalidade de Deus independente, você pode agir do jeito que lhe convier. Mas nós simplesmente não queríamos que fossem invalidadas as bênçãos que nós havíamos concedido a ele. Então gostaríamos que o senhor, por favor, deliberasse e, por favor, assim, desse uma solução para esse caso, para que pudéssemos, inclusive, prosseguir com a nossa cerimônia. Ele falou, tudo bem. Então, uma vez que o filho é uma expansão do corpo do pai, então Romaharshana
o filho dele, como é que era o nome dele? Ugra alguma coisa. Ugra alguma coisa, não é? Então vou passar todas as bênçãos dele, que foram concedidas a ele, serão transferidas para o filho dele. E assim, o filho dele assumirá a posição dele nesse grande sacrifício. E o que mais você gostaria que eu fizesse? Eu estou disposto a fazer qualquer outra coisa, né, para expiar essa possível ofensa que eu tenha cometido. Bom, se lhe convém, seria bom que, inclusive para o nosso próprio sacrifício, que o Senhor peregrinasse por todos os locais, né, de peregrinação, e assim, depois de passar por todos os locais de peregrinação, o Senhor teria expiado assim, a culpa pelo fato de ter cometido essa ofensa. Mas na realidade, o objetivo em si, de Balarama de visitar esses locais sagrados, não era de ele se purificar, mas sim de purificar esses locais sagrados, porque como a gente sabe, em Kali Yuga, estava acontecendo essa transição entre Dwapara Yuga e Kali Yuga, e de um modo geral, com a influência de Kali aumentando muito, principalmente hoje em dia, os locais sagrados estão sobrecarregados com a energia pecaminosa, com o saldo pecaminoso deixado ali pelas pessoas que vão ali se banhar, se purificar. Então acontece, por se diz que uma pessoa santa, quando ela visita um local de peregrinação, ela purifica o local. Então se Balarama Ji, não sendo meramente uma pessoa santa, mas sim, na realidade, a suprema personalidade de Deus, ninguém melhor do que ele para purificar esses locais devidamente. Então ele peregrinou por todos esses locais, até que retornou a Kurukshetra. E ele ficou sabendo que a guerra de Kurukshetra, a batalha, estava já na sua fase final. Ele chegou justamente quando Bhima e Duryodhana estavam lutando. E ele, tentando resolver essa situação, prevendo que boa coisa não ia sair, ele disse: olha, vocês dois, Bhima, você é extremamente forte, muito mais forte do que Duryodhana. E Duryodhana, eu treinei você na arte da massa, você tecnicamente é superior a Bhima. Só que como vocês dois, ambos são muito bons à sua maneira, dificilmente um vai conseguir derrotar o outro. Então não adianta prosseguir com essa luta. Porém, eles não deram a menor bola, o que o Balarama estava dizendo. Estavam tão assim, empenhados, aferrados na luta, que não deram bola para que o Sri Balarama falou. Então ele, Sri Balarama, vendo que não podia resolver a situação, ele deu meia volta e voltou para Vastakshetra, onde ele começou a peregrinação dele. Após a partida de Sri Krishna, Sri Balarama, enquanto peregrinava pelos locais sagrados, sabendo que todo o seriado já havia partido, inclusive, ele, de sua boca, criou uma Anantashesha, ele subiu nessa Anantashesha e voltou para o universo espiritual, voltou para Vaikuntha. E assim ele saiu desse mundo material, encerrando assim os seus passatempos extraordinários e transcendentais nesse mundo material. Como eu disse, eu não sei de muitos passatempos de Balarama Ji, né? Se alguém souber de algum outro, seria, né, conveniente para agora ampliar um pouco mais a nossa consciência de Balarama. Seria bom que alguém contasse mais algum passatempo para, né, iluminando uns aos outros e conversando sobre mim, como Krishna fala nesse verso aqui. Alguém conhece algum outro passatempo de Balarama Ji? Baladeva? Que é isso, pessoal? Eu me lembro muito, ficou muito gravado na mente, ano passado, eu acho que o Maharaj Purushotaya estava aqui no dia de Balarama, não estava? Não lembro. Estava? No dia de Balarama? Bom, ele passou por essa época, não tenho certeza absoluta, mas ele contou aquele passatempo em que o Sr. Brahma raptou os vaqueirinhos, né? E escondeu eles numa caverna. E Krishna se expandiu e substituiu os vaqueirinhos, né? E aí ele chegou, Balarama estava voltando de não sei aonde, não tinha visto o acontecimento. Aí ele chegou e viu todos aqueles vaqueirinhos assim sendo super acariciados, super abraçados
e muito bem cuidados pelos seus pais e mães, né? Mas um amor assim muito, muito, muito forte, assim. E Balarama assim, ficou impressionado com aquele amor todo dos vaqueirinhos, que dos pais sobre os vaqueirinhos, né? E esse amor na realidade é um amor por Krishna, né? E Balarama, quando ele viu aquilo ali, ele só sacou na hora assim, o que estava acontecendo, né? Que não se tratava dos próprios vaqueirinhos, só deu aquela olhada, assim, aquela piscadinha assim, né? Já sacou tudo. Então, Balarama conhece tudo sobre Krishna, assim, porque não é diferente dele, né? É bem interessante que eu vi uma vez um bom pôster desse passatempo, com as vacas estão descendo assim, desesperadamente, morro abaixo, para encontrar seus bezerros, né? E as crianças estão correndo em direção aos braços dos pais, e Balarama está próximo de Krishna mesmo, né? E Balarama realmente comenta com Krishna, ele falou, isso só pode ser obra sua, né? Isso é coisa tua, ninguém mais poderia fazer isso, como isso poderia acontecer? É você que está fazendo isso. Né? Por tua vontade que realmente existe tudo isso aqui, só pode ser você realmente na forma desses bezerros, dessas crianças que está deixando as vacas e os pais loucos de amor desse jeito. Só pode ser você, não tem outra explicação. E Krishna não comentou nada, né? Krishna, como sempre, simulou e deu aquela risadinha dele, meio marota, e continuava nos seus passatempos, né? No tempo que acho que quando Krishna engana mais ou menos Balarama, quando Arjuna vai se casar com Subhadra. E Arjuna chegou em Dwaraka, né? Ele estava no tempo que ele estava no exílio lá, que ele tinha pegado a arma, que ele não podia chegar perto de Draupadi, e ele tinha que defender um Brahmana. Ele pegou a arma e, como ele não podia chegar perto, ele tinha um acordo entre os irmãos, né, que quando um estivesse com ela, o outro não podia se aproximar, e se isso acontecesse, ele tinha que ir para o exílio. Então ele ficou um ano, né, andando, e chegou perto de Dwaraka, e ele já tinha ouvido falar de Subhadra, ficou interessado nela, né. Chegando lá, por perto, ele encontrou Krishna no caminho, né, ele confessou para Krishna que estava interessado, né. Ele falou, você sobe aquela montanha que lá está tendo uma reunião de grandes ascetas para fazer austeridade. Tudo bem. Ele falou, vai lá que confia em mim. Tudo bem. Arjuna confia em Krishna e subiu lá. E lá ele viu uma moça muito bonita, que ele não sabia quem era, porque ele nunca tinha visto Subhadra, né? E de repente ele, prestando atenção, assim, nela, de repente alguém põe a mão no ombro dele, é Krishna, né? Falando, ó, quem é essa moça, não sei o que. Ele, não, essa é minha irmã, né? Ele, pô, mas como é que eu vou fazer para me aproximar dela, né? A Arjuna tava disfarçado de Brahma, então ninguém reconhecia ele. Nem ela, porque ela já tinha ouvido várias histórias dele e sempre quis conhecer ele. Então ninguém reconheceu a Arjuna. Então Krishna pegou e falou para ele, ó, tem um jeito de você conhecer ela, mas você vai ter que fazer como tem que maquinar alguma coisa. Ele falou, tudo bem, está dizendo. Então Krishna falou para Arjuna, você se cobre inteiro de cinzas e vai no meio do salão central do templo e fica lá meditando, né? Tá bom, né? Foi lá, ficou meditando lá. Quase não conseguia se conter, porque todo mundo passava e prestava reverência, ele achava estranho, né? Não estava acostumado. Só que ninguém reconhecia ele, né? Tudo bem. Até que chegou Balarama, né? E Balarama chegou, prestou reverência, e pegou não, como era tradição na época, não, você vai lá para Dwaraka, vou passar um tempo lá, porque vai chegar a época das chuvas, você não vai ter onde ficar, né? Ele perguntou se ele podia fazer Balarama perguntou, posso fazer alguma coisa? E a Arjuna falou, não, está na época das chuvas, eu não posso ficar andando por aí. Ele, tá, tudo bem, levou ele para Dwaraka. Chegando lá, né, Balarama foi conversar com Krishna, né, que tinha trazido um grande sábio que ele tinha encontrado, um grande místico poderoso. Krishna pegou e falou, perguntou para Krishna, onde que eu devo deixar ele, né? Eu pensei em colocar perto dos jardins, onde Subhadra cuida, e ela mesma podia servir e cuidar dele, né?
Krishna pegou e falou assim, não, mas meio já risonho, assim, tentando se conter, não, mas é muito perigoso, ele é eu vi ele é um moço jovem, né, parece bonito, pode ser que aconteça alguma coisa. Balarama até meio ofendido, não, acho que não, o cara sabe. Tipo, até ficou meio bravo, Krishna, você tá ofendendo, né? Ele, não, é agora sim que ele vai ficar lá. Tá bom. Chegou e deixou ele lá, né? Daí com o tempo, Subhadra foi servindo ele e ele sempre olhava para ela de uma forma estranha, ela achava estranho, né? Sempre servia ele, saía correndo. Aí tudo bem, né? Depois de um tempo, ela achou interessante perguntar para ele das conversas, né? Ela começou a achar estranho, porque ele tinha um corpo muito bem definido, né? Para um Brahma. Arnas, que chakras eram bem fortes, né? Tinha um jeito de Brahma. Ela começou a perguntar para ele das viagens dele. Até que uma hora ela chegou no ponto que ela queria saber saber se ele sabia quem era Arjuna, se ele conhecia Arjuna, porque ela tinha ouvido muito falar das histórias, ele falou, não, eu conheço Arjuna, assim. Já, ele estava sempre disfarçando a voz, na história ele voltou a voz no tom dele normal. Ele falou, não, eu conheço o Arjuna, sim, na verdade eu conheço ele melhor do que qualquer um. Na verdade eu sei que agora ele está disfarçado de afeta, sentado diante da mulher que ele está apaixonado. Igual ela pegou, olhou assim pra ele e saiu correndo, fugiu. Aí, tudo bem, né? Depois que ele encontrou uma das esposas de Krishna que estava ajudando ele, né? Ela pegou e contou pra ele que Subhadra tinha adoecido e que os grandes sábios do reino, toda a alta sociedade do reino ia para uma ilha ali perto que Krishna tinha recomendado para fazer orações a Shiva para que ela melhorasse, né? E que daí Krishna, o esposo dele, não lembro bem, falou para ele, daqui 12 dias ela vai estar melhor, né? Daí você pega a minha carruagem e fujam, né? E tudo bem, né? Exatamente 12 dias depois, ele passou 11 dias com febre, né? 12 dias depois, exatamente, ela melhorou assim, Shiva curou ela, né? E ela foi lá, falou com ela, pegaram a carruagem e foram direto para Indraprastha. Então, daí quando Krishna e Balarama voltaram, contaram para Balarama, né? E ele ficou todo possesso, né? Como é que isso pode ter acontecido, não sei o que lá. Ele foi conversar com Krishna, ele olhou para Krishna, eu te conheço da cabeça aos pés, sei que tem dedo seu, e Krishna negando até o último, né? Negou até o último. Daí Krishna, ele começou a ficar bravo, daí Krishna pegou, agora já era, né? Não tem mais jeito. Daí Krishna convenceu ele a eles irem para Indraprastha para fazer o casamento deles direito. Haribo! Na realidade, o Balarama ficou tão irado que a primeira ideia dele foi matar Arjuna. Ele queria matar Arjuna. Aí Krishna jogou aos pés dele e disse, olha, por favor, não faça isso. Pelo menos porque não tem como voltar atrás mesmo. O mal já está feito. Né? Não tem como voltar atrás. Por favor, o que de melhor você pode fazer é abençoá-los. E foi assim, e assim foi. E no passatempo de Nityananda e Chaitanya é o contrário, né? Nityananda é o próprio Balarama. Ele implora a Chaitanya. Não, Chaitanya implora de novo a Nityananda que não mate aquele demônio lá, né? Que tentou. Que ofendeu. Não, é inverte. Inverte, né? Inverte. É inverte, né? Casos simples. Mas o fato é que hoje é um dia bastante importante pelo fato de, para nós, ser um dia que nos é útil para nos fortalecermos espiritualmente. Na realidade, todo dia é bom, mas esses dias nos quais
há um advento, assim, no caso de hoje, do Sri Balaramadji, tá? Ou mesmo o Sri Krishna, que vai ser dia 19, né? É o Mastami, não é isso? 16? É 19? Que seja. 16. Então, são dias... Próxima quarta-feira? Para mim foi no sábado. Então, me equivoquei. São dias que realmente servem para que a gente possa tentar mais ainda melhorar a nossa consciência de Krishna. Né? Porque Maya, como sempre, ela nunca dorme no ponto. Ela está sempre ativa. Né? Nunca, 24 horas por dia ela está ativa tentando algum meio de fazer com que nós nos afastemos da vida espiritual, que nós nos enrolemos com o mundo material. Então, toda oportunidade que nós tivermos para poder, assim, ampliar a nossa bagagem espiritual, deve ser bem aproveitada, porque são chances raras, levando em conta o tempo que a gente fica entre um festival e outro, tá? São poucas chances realmente que a gente tem de poder congregar todo mundo e falar sobre passatempos e tal. Ainda mais nessa vida, né, agitada que a gente, pelo menos eu tenho, para mim não é fácil lidar, tem que estar o dia inteiro trabalhando, para a maioria de vocês também é assim. Então, essas oportunidades são muito boas e devemos aproveitar bem, porque não é nada fácil, não. Né? Se queremos desenvolver um pouquinho de devoção por Deus, um pouquinho de amor puro por Krishna, a gente tem que aproveitar ao máximo essas poucas oportunidades que nos aparecem, porque o tempo passa muito rápido, muito rápido. Daqui a pouco vamos estar aí velhos, né? E trabalhando ainda, tentando desenvolver nossa consciência de Krishna. Então temos que nos esforçar agora para que possamos, se tiver a sorte, a misericórdia de chegar uma fase avançada de idade, poder chegar numa fase avançada já com um bom estágio de consciência, quando realmente está absorto o máximo do tempo possível, 24 horas, né, por dia, absorto em lembranças de Deus. E não 24 horas por dia brigando com Maya, né, mas 24 horas por dia realmente lembrando de Krishna. Porque a gente pode optar em lembrar de Krishna ou brigar com Maya. Então, para poder vencer Maya, a gente tem que realmente se render a Krishna. Se rendendo a Krishna, automaticamente você supera a Maya. Deve chegar o nome aí, Maya Gudurataya, Praparante, Mayam Etam Tarampite. Aquela pessoa que se rende a mim pode facilmente cruzar assim, essa barreira criada por Maya, né? Superar a energia ilusória. Então, é melhor que nós, ao invés de ficarmos brigando com Maya, nos rendamos a Krishna. Assim, pelo fato de nos rendermos a Krishna, nem que seja um pouquinho cada dia, gradativamente vamos conseguindo, tá, assim, superar as barreiras que Maya vai vir inevitavelmente a colocar no nosso caminho. Então, para mim, eu agradeço pela oportunidade que me deram de poder estar aqui hoje falando um pouquinho sobre os passatempos de Sri Balaramadji. Para mim, eu acho muito benéfico, principalmente para mim, né, poder estar me ocupando em serviço devocional e falando sobre Krishna. E espero poder ter também ajudado, né, ter satisfeito vocês de alguma maneira. E caso alguém tenha algum comentário mais a fazer, alguma pergunta mais. Eu não lembro direito, queria lembrar nos detalhes daquele passatempo que ele pede a Yamuna para mudar o curso. Você conhece? Saptashrota. Esse é um passatempo, eu não comentei. Alguns eu pulei, é verdade. No caso do Balaramadji, se não me engano, isso foi antes dele lutar com o demônio do Ívida. Ele tinha tomado bastante Varuni, estava com os golpes na beira do rio Jamuna. E ele, bem folgadão, eu vou até o rio? Né? O rio que vem até aqui. Ô Jamuna, vem cá. Kalinda, no caso, né? Falou, o quê? Você está bebendo? Você está viajando? Eu vou ir? Não, vem você aqui. Vem cá. Você não vem? Aí ficou bravo, pegou o arado e fez 7 riscos. Ele ficou com um Saptashrota, que foi dividido em 7. Eu não sei onde fica, eu nunca estive nesse local, mas é um local que ficou famoso por isso mesmo. Foi dividido em 7 partes. O Jamuna tem 7 braços distintos. Então ele começou com Saptashrota. Aí quando começou a riscar o rio Jamuna, começou a abrir novos braços de rio, a Kalinda apareceu rapidinho na frente e disse, sim, senhor, que posso ajudá-lo? Agora você vê, né? Aí ele se banhou, se refrescou e tal, né, no rio, e assim se concluiu esse passatempo. Bom, imagine, são tantos passatempos assim para superar uma personalidade de Deus que
Na verdade, são inúmeros os passatempos de Krishna. A gente que não consegue lembrar de todos, não tem como saber de todos eles, não. Mas à medida em que a pessoa ela vai desenvolvendo sua devoção, seu amor puro por Krishna, os passatempos passam a se revelar. Imagina, eles passam a se revelar automaticamente para a pessoa. Já é como se ela mudasse o software dela, ela começasse a pegar porque na realidade os passatempos de Krishna, sendo eternos, eles estão sempre se manifestando. Sempre acontecendo. Só que para nós, devido assim, à nossa contaminação, né, devido à contaminação, a gente não consegue ver, não consegue visualizar, não consegue contemplar esses passatempos, mas eles estão ali à disposição das pessoas que chegaram a esse estágio de devoção pura e imaculada por Deus. Então, é muito importante que realmente a gente leve a sério a prática do serviço devocional, adotando, como o Grupo Goswami diz, a Terrária para essa Prajalpunia Magraha, Jana Sangasalola Anchashadu Bhaktir Vinashyati. A gente tem que evitar tudo aquilo que pode destruir o serviço devocional que a gente vem com muito sacrifício, com muito custo acumulando. Tá? A Terrária, acumular coisas desnecessárias, tá? Ou se esforçar em demasia por coisas difíceis de obter. Tá? Prayasa, esforçar-se demais por coisas que não são realmente necessárias para a vida espiritual. Prajalpa, conversar sobre assuntos que não têm realmente relação com Deus. Niyamagraha, assim, rejeitar as regras e regulações, ou aceitar as regras e regulações de uma forma caprichosa, ou sem a devida atenção, sem levar em conta o objetivo que é o avanço espiritual. Jana Sangha, a má associação, a má companhia. Né? Lolyam Cha, a cobiça. Então, a pessoa que não leva em conta isso, não cuida, não presta atenção a esses detalhes do que acontece. Shadbir Bhakti Vinashati. A sua Bhakti Vinashati é destruída. Ela pode ter seu serviço destruído. Agora, por outro lado, ela tem que observar o quê? Utsaha Nishayadairat Tatat Karma Pravartanat Sangatyaga Satovriteba Sabir Bhakti Prasidyati. Ela pode ter o seu serviço devocional assim incrementado, estimulado, ampliado, revitalizado ou qualquer outro adjetivo que possamos usar no sentido de que vai ser algo melhor, se é no caso, observa esses princípios. Utsaha, seja entusiasta. É fácil ser entusiasta? Não é fácil. Não, você está sempre ali cantando a sua japa todo dia. Entusiasmo justamente é o quê? Você cantar a sua japa todo dia. Não interessa a mental. A mente está ali incomodando. Não faz. Pega a japa, vai cantar a sua japa, ler um livro, tá certo? Ouvir música devocional, evitar dar espaço para que a mente comece a criar mais e mais contaminações ou situações para que a pessoa venha se contaminar. Karma Pravartana, trabalhar favoravelmente. Sangatyaga, buscar renunciar à má companhia. E Satovrite, adotar votos estritos, aceitar regras e regulações como os acharyas, seguir o exemplo dos acharyas antecessores. Então, tudo isso no caso Sabir Bhakti Prasidyati. Tudo isso, no caso, ajuda a que tenha um sucesso na nossa vida espiritual. Uma pessoa precisa vir ao templo todo dia, né? Ou serviço no templo com frequência para ser tido como alguém que está levando a sério a sua vida espiritual. Isso é uma coisa individual. Ninguém nunca me viu com minha japa pendurada no pescoço aqui no templo. Nem vai ver, porque eu não venho cantar minha japa aqui no templo. Eu canto minha japa em casa. Eu não venho no templo para mostrar que eu canto japa. Eu canto minha japa em casa. Minha obrigação é cantar minha japa. Eu canto minha japa em casa. A só de casa vai com minha japa cantada. Então a gente tem que ter realizado isso. Devemos nos sacrificar. Buscar realmente realizações. Para que possamos ter uma vida espiritual mais profunda, com mais substância. Como conversava com o Yogendra lá na casa do Prabhu Ranki. Às vezes vemos que os devotos, mesmo depois de muitos anos em consciência de Krishna, não conseguem manifestar realmente uma profundidade, uma rendição na prática, no serviço devocional. Isso vem do quê? Isso vem da falta de realização. E a realização, ela vem da falta de entrega, da própria entrega. No começo, tudo bem, é necessário que tenhamos assim, algum devoto ou outro como inspiração, como fonte de inspiração. Mas essa inspiração, com o tempo, muitas vezes não se mantém. Não se mantém. Então precisamos que nós mesmos desenvolvamos
esse ímpeto, esse utsahá, esse entusiasmo, e nos mantenhamos firmes, dia após dia, para que obtenhamos essas realizações necessárias para ter força e continuar a avançar de uma forma séria, madura na vida espiritual. Como mesmo a gente conversava ainda hoje, que muitos das pessoas que visitam aqui, ou que visitaram, né, muitos devotos atuais, não entendem muitas coisas que são faladas na aula. Superficialmente até entendem, mas em profundidade não entendem. Vão entender daqui a alguns anos. Tem devotos que há anos estão ouvindo que é tudo para Krishna e nada para mim. E hoje, depois de anos, que cai a ficha deles. Agora entendi como é que é tudo para Krishna, nada para mim. Então a gente vê que realmente não é uma questão de forçar ninguém, não adianta forçar ninguém a amadurecer espiritualmente. Só nos cabe o quê? Nos cabe observar, ajudar, auxiliar e ver que essas pessoas sejam bem atendidas espiritualmente. Porque o amadurecimento espiritual é uma coisa individual. Tem pessoas aqui que vão passar anos e anos para ter realizações que alguns já têm. Isso é um fato. É uma coisa individual. A realização é algo individual. E vai depender muito realmente do sacrifício da pessoa, do amadurecimento dela, consequente do sacrifício, da rendição, da entrega dela no serviço devocional, da seriedade com a qual ela se ocupa em serviço devocional. Existem 3 níveis distintos de devotos. Né? E Yahara Konglashada Sekanista Janakramikram Interrobakta Haibe Utama. Segundo o Sarupa Goswami no Padesham, ele diz que não interessa se nós de repente agora somos canistas radicais. Porém, se nós observamos com seriedade as regras e regulações, Terrobakta Haibe Utama. Passo a passo nós podemos vir a nos tornar Utama Adhikari, um devoto na fase mais elevada, na fase perfeita de devoção e amor por Deus. Então esse é o objetivo, essa é a meta. Então isso vai depender do quê? Depende da nossa seriedade, com a qual nós encaramos o serviço devocional. Não adianta de repente fazer japa para fazer show aqui na frente dos devotos e em casa não canta japa. Eu conheço pessoas que fazem isso. Vêm com japa no templo, né, e chegam cantando. Mas em casa não cantam. Só cantam quando vem no templo. Não oferece o alimento para Krishna em casa. Não ouve música devocional. Não lê livros devocionais. Não procura realmente abandonar Prajal com a conversa inútil e falar só sobre Krishna Katha. Então, naturalmente, essa mentalidade medíocre vai se manter. A pessoa não vai amadurecer espiritualmente. Então é necessário que entendamos isso, que devemos ser entusiastas, devemos aceitar as regras e regulações com entusiasmo, porque é para o nosso benefício. Assim nós vamos nos beneficiar e vamos realmente ter a possibilidade algum dia de voltar ao lar, de voltar ao Supremo, e poder ver esses passatempos de Krishna e de Balaram de face a face, cara a cara. Podemos ver, e não apenas ver, dependendo do estágio de devoção que nós venhamos a atingir, poderemos até vir a participar, a ajudar Krishna em algum passatempo, imagina. Poder chegar a ajudar Krishna em algum passatempo. Ajudar a Radharani a cozinhar, poder ajudar a Radharani a cozinhar para Krishna, por exemplo. Ajudar alguma grupo a fazer uma kiranda para Krishna. E assim vai. São inúmeros os serviços que os devotos se ocupam. Né? Nos quais os devotos se ocupam para a satisfação de Krishna. Então só cabe a nós tentar chegar a esse estágio. Então isso começa com Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primeiramente cantando o Mahamantra Hare Krishna, aproveitando a associação com bons devotos e, sempre que possível, nos ocupando em serviço devocional prático. Assim poderemos nos tornar devotos puros futuramente. Obrigado a todos. Desculpe pelo tempo aí. Então espero vê-los em breve. E agora, Shivaramji Ki Jai! Prabhupada Ji Ki Jai!